Boa noite. Doutora Rosinha, a nossa cinematográfica Juliana, né? A Isabel, aos ausentes, né? Desculpa ao nosso Edson. E desculpa você, eu sei que a tua criança não acredita, até os desencarnados que é cristão também. Bom, gente, o tema que eu escolhi, o título é Sionismo e a Propaganda. 2 pontos. Da criação de Israel ao preconceito árabe no Ocidente. Bom, a gente se baseou na questão do preconceito e da diversidade cultural aqui dentro da cidade, principalmente com a questão dos árabes, né? E não podia ficar atrás da questão do preconceito. O tema é denso, é complicado, mas como nós vivemos num mundo globalizado, né, a gente tem que entender que a gente sofre as consequências de tudo que acontece lá fora. Vide isso agora, por exemplo, que está acontecendo na Síria, a questão da migração para a Europa e a questão de migração para dentro do Brasil. Essa colônia árabe que aqui está, a italiana, a chinesa, todas elas vieram aqui por algum motivo. Por questões políticas, por questões de guerra, econômicas, e vieram buscar aqui dentro da cidade ou de outras mais cidades oportunidade de trabalho e oportunidade de paz, principalmente. E para a gente entrar dentro dessa matéria do preconceito, a gente foi lá atrás, buscar dentro do contexto do sionismo e a questão da mídia, que muitas vezes o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, nada mais como a gente participou aqui do projeto ali, de um preconceito importado, muitas vezes fabricado, generalizado, com que um povo inteiro acabe pagando uma situação por causa de meia dúzia de pessoas e gerando essa questão que o Santo Agostinho falou. A ira gera ódio e do ódio nasce a dor e o medo. Né? Aí eu acrescentaria que para que haja ira tem que haver a desinformação. Infelizmente, a desinformação é o elo que leva a essa questão que a gente vai colocar. E o interessante disso, quando a gente for buscar o sionismo foi justamente um movimento que buscava organizar a população judaica em uma região, justamente fugindo do preconceito dos europeus e principalmente dos europeus orientais, né, que os perseguiam. E com o passar do tempo, de perseguidos passaram a ser perseguidores. Não na questão de guerras ou de perseguição, como os militares fazem, mas a pior de todas, que é a desconstrução cultural de um povo. Então, a gente resolveu trabalhar com os alunos a questão da mídia, né, da crítica na mídia, de saber aprofundar e observar, pesquisar o aprofundamento da mídia, e usamos o cinema e usamos a iconografia. Bom, essa é a justificativa, né? Bom, eu coloquei em tópicos que já bem especifica aquilo que eu estava falando. O sionismo como organização judaica europeia, olha o que eu vou colocar, judaica europeia, não foi uma organização judaica dentro do Estado da Palestina, porque esse listado tinha uma afinidade histórica com os árabes. Foram estes que saíram da Europa, que vieram para a Palestina, que quebraram esse elo de amizade que tinham. Tinha como prioridade a construção do Estado de Israel na Palestina, e como tal, utilizou de sua influência financeira e política nos bastidores, porque eles eram bastante influentes na política dentro da Europa, e além de tudo eram donos de bancos. Então, influenciavam dentro dos bastidores, principalmente da Inglaterra, né? Que lá esteve. Utilizou de sua influência financeira e política nos bastidores com o uso da propaganda e através de suas associações, que funcionavam como pressão, lobby, aos congressistas norte-americanos para avalizarem seus discursos. A grande influência do sionismo vem de sua estrutura corporativa dos meios de comunicações, com a construção de um monopólio da informação. As grandes empresas, eu estava nesse estudo,
um historiador norte-americano, ele falou de 25 jornais dentro dos Estados Unidos em 1944, 20 eram donos judeus. Então eles tinham um monopólio dentro da própria Estados Unidos, né? Então as informações chegavam meio omissas às vezes. A construção do seu discurso se deu com a desconstrução da cultura árabe, que passou a serem observados no Ocidente como bárbaros. O cinema também seguiu esse roteiro, apresentando-os como vilões, criando no inconsciente coletivo esta imagem. O tema é propício para abordarmos questões como preconceito, tá? Racismo, religião, cultura, nacionalismo, bem como a utilização da mídia como ferramenta política de informação, desinformação, omissão e propagadores de contracultura. Este tema justifica-se baseado nos princípios de respeito às diversidades culturais, no combate ao preconceito e a todas as formas de racismo, buscando incentivo aos alunos quanto às pesquisas e desta forma estudarem as questões de modo que as informações levem à conscientização, como consequência o respeito ao outro e suas diferenças, incluindo uma postura mais crítica quanto à mídia, procurando na sensatez pesquisar e tomar conhecimento antes de generalizar e condenar. Esse é o tratado que a gente vai tentar fazer com os alunos. Pode passar para você. O que não faz com a ação? Hã? O que não faz com a ação? Aí, esses são os referenciais teóricos que eu tirei, que eu achei bem. Tem o Eduardo Said, que eu trabalhei com ele, o Mesmer e o Alto, que são dois norte-americanos, que falam das questões. E eu achei interessante o Said, que ele fala da questão da Inglaterra, quando a Inglaterra era financiada nos bastidores por Lord Rothschild, né, que era um grande banqueiro. Olha o que ele usava na linguagem de Balfour e Cromer. Oriental é descrito como algo que se julga, parênteses, como um tribunal. Algo que se estuda e descreve, como um currículo. Algo que se disciplina, como uma escola ou prisão. Algo que se ilustra, como um manual de zoologia. O ponto é que cada um desses casos, o oriental é contido e representado por estruturas dominadoras. De onde vêm essas estruturas? Bom, aí ele já começa a dar ênfase naquele período do neocolonialismo, de onde começou a surgir esse problema com o preconceito ao oriental em geral, não só o árabe, tá? O oriental é os hindus, é os chineses, no geral. Mas nesse ponto aqui, porque eles estavam dentro da Palestina, e onde eles começaram aquele problema todinho de ceder o espaço a contragosto, através também de bastidores, né? E que infelizmente levou hoje ao preconceito através da mídia. Outro de sair também. Este, entre aspas, Ocidente é o agente. O Oriente é o reagente passivo. O Ocidente é o espectador, o juiz e o júri de cada faceta do comportamento oriental. Ou seja, tudo que acontece com os orientais, não estou sendo só redundante no dado, tudo que acontece com os orientais, a mídia já condena e julga. Né? Isso já era dessa época, de 1930, 36, e ainda perdura até os dias de hoje essa situação. Quando acontece algum problema, já logo generaliza em cima de uma determinada etnia, e tudo que acontece de desgraça é aquela etnia. Então, vem o preconceito pela falta de informação. Sim. Aí, o que acontece dentro dos Estados Unidos? Um dos principais pilares da eficiência do lobby é a sua influência no Congresso, onde Israel é virtualmente imune à crítica. Isso é por si só notável, porque o Congresso raramente evita questões contenciosas. No que diz respeito a Israel, no entanto, críticos potenciais silenciam. Uma das razões para isso é que alguns membros importantes do Congresso são sionistas, cristãos. Veja que o sionismo não é só judeu, é cristão. Cristão por parte dos evangélicos. Né? A bancada evangélica dentro do Congresso norte-americano, tudo que acontece a favor de Israel, contra Israel, é eles que manejam. Então, é uma questão... né?
Aí, e olha mais, o dinheiro cumpre um papel decisivo nas eleições dos Estados Unidos. A IPAC, que é uma agência de Israel, assegura aos seus amigos um forte apoio financeiro dos muitos comitês da ação política pró-Israel. Quem for visto como hostil a Israel pode ter certeza de que a IPAC direcionará contribuições de campanha para seus adversários políticos. O IPAC também organiza campanhas de redação de cartas e estimula editores de jornais a apoiar candidatos pró-Israel. Então, eu fui criterioso, porque eu falei assim, eu vou escolher uma matéria, porque eu vou falar para os meus alunos, é de terceiro ano, vão me questionar, mas professor, você trouxe uma matéria de árabe. Não, eu trouxe uma matéria de norte-americanos. E não tem nenhuma descendência com os árabes, nenhuma ligação. Então, é para mostrar os dois lados. E aqui eu vou trabalhar com cinema. Então, com documentários principalmente. Então, aí essa Cordes, ela trouxe uma matéria interessante do Mark Ferro, que trabalha com cinema. Aí eu copiei o que ela disse, né? Um outro aspecto importante em seus trabalhos, os trabalhos de Mark Ferro, é a afirmação de que o filme é um agente da história. Ele não é só um agente pacífico, não. Ele é um agente da história. O que ele quer dizer? Ele influencia. E não só o produto. Ferro demonstra como os filmes, através de uma representação, podem servir à dominação e ou à glorificação. Ao mesmo tempo, observa que desde o momento em que os dirigentes políticos compreenderam a função de que o cinema poderia exercer, eles tentavam se apropriar do meio, colocando-o a seu serviço. Cinema, um estatuto privilegiado de instrumento de propaganda e de formação de uma cultura paralela. Mark Ferro ressalta que o cinema pode ser também um agente de conscientização e que seria mais útil nas sociedades de regime político mais fechado. Para Ferro, a contribuição maior da análise do filme na investigação histórica é a possibilidade do historiador buscar o que existe de não visível, uma vez que o filme excede seu próprio conteúdo. E esse livro do Mark Ferro, ele fala totalmente sobre cinema, né? E como ele se viu de objetos de manipulação e de preconceito. Por isso que o professor tem que saber trabalhar com É, justamente. e fazer recortes de partes que talvez até possa influenciar coisas que mostrar uma outra visão. Bom, aqui os autores que eu trabalhei. A Aura Regiane Gomes, a questão da Palestina e a fundação de Israel. Ellen Rocha, a doutrina Truman e a criação do Estado de Israel, o lobby judaico na política americana. E eu fui estudando, lendo, né, são artigos, eu fui lendo e fui pegando as bibliografias dele. Essas duas aqui, essa aqui se baseou nele. Né, como ela tem uma compreensão, também aproveitei a compreensão dela, e esse aqui tem a base. Né? A Mônica Almeida Cornes, História e Cinema, um debate metodológico, né? Outra também que fala sobre cinema. A Tavares faz a leitura e interpretação de Charles, que também vou trabalhar, né, no sentido de tornar o aluno mais crítico e poder aprender que a charge por si só, ela é fácil de interpretar, mas se você não tiver um contexto histórico, certamente se você não tiver um contexto histórico, você não vai entender a charge. E vou mostrar depois. Mulher do quebrado. Sheila Schwartzman, ela é judia, tá? Mas trabalha na USP. E ela fez ela fez um artigo da nova história e do cinema pós-sionista. Eles próprios, dentro de Israel, já estão contestando o sionismo. O sionismo é um movimento, tá? Não quer dizer que é contestando o sionismo. E o artigo dela contesta. Em 1948, eles fizeram um filme em que colocaram aquela história da Davi e Golias, né? Porque os árabes tinham muitos soldados e o exército de Israel era bastante equipado e ganhou a guerra e saiu aquela história de Davi e Golias, né? Só que aí foi aberto um arquivo dentro de Israel em 1948 e esses arquivos do exército de Israel, os caras estão fazendo a releitura da história de Israel, mostra que Israel estava bem equipado e apoiado pela Rússia. E a Rússia é essa que dizia apoiar os árabes. Ela os traiu, apoiou Israel e abacalharam com os árabes. E daí aí sai uma nova releitura. Então ela usa o cinema fazendo uma outra releitura do filme.
Eduardo Said, sua visão, né? o Eduardo Said é um palestino que é da universidade, ele faleceu, da Universidade Norte-Americana, ele é bastante conhecido. Esse livro dele é um dos mais vendidos, é um dos mais vendidos, Orientalismo, Oriente como Invenção do Ocidente. Ele não fala só da questão da área, ele fala da questão do orientalismo não no sentido de direção, do orientalismo no sentido de estereótipo. Tudo que é oriental é estereotipado aqui na seja japonês, seja chinês, seja coreano, seja o que for. E Rosinaldo Maia, charge editorial, ele faz charge de edição, e a Paola Gentili também trata esse tipo da questão da charge. Né? A aplicação e tempo do projeto é exclusivamente para o terceiro ano do ensino médio, porque é uma matéria densa e ali ela vai servir bastante para o aluno nas provas da faculdade, porque vai falar de globalização, de preconceito, vai tocar nos assuntos do islamismo, vai tocar nos assuntos do que está acontecendo nos debates geral dos dias de hoje, e a duração dela é de 8 aulas. Eu poderia ter colocado 10, mas... Trabalha com geopolítica, né? Geopolítica. Quem trabalha com história adora trabalhar com geopolítica. É o mesmo caminho. Eu não estou entrando nesse quadro, né, pastor? O objetivo do projeto: desenvolver o senso crítico aos filmes. Aí você fala aos filmes, você fala no jornal, você fala nos documentários, né? A gente vai aprender junto, eu também não sei, vou aprender junto com os alunos. Né? Contribuir para o novo olhar à imprensa e suas ideologias, questionando as fontes, seus interesses políticos e econômicos quanto à manipulação em massa. Debater o preconceito da cultura árabe. Por que eu vou falar em cultura árabe? Porque nós estamos falando da região fóssil. Eu podia escolher os negros, podia ter escolhido os italianos, podia ter escolhido os alemães. Também a questão de preconceito existe bastante. Discutir o conceito da diversidade cultural, alteridade e relativismo. Esses são os objetivos do projeto. A problematização do projeto. Tendo a mídia atualmente como detentora do quarto poder, trabalharemos as suas posições aos interesses econômicos e políticos e sua isenção nas informações. Né? A gente vai treinar o olhar dele e falar, olha, essa mídia é de que ideologia e de que país que está falando, né? Quais são os interesses, para a gente tirar pelo menos alguma coisa. Questionaremos as fontes jornalísticas, cinemas, das mídias em geral, qual o interesse por detrás das desconstruções culturais, políticas e modelos econômicos, a quem interessa, qual a ideologia do meio de comunicação, a que grupos pertencem, em que país está sendo produzido o filme, qual a ideologia do produtor cinematográfico, quem financia o filme, em que contexto político e econômico foi produzido. São perguntas que permitem um estudo aprofundado sobre os filmes e sua linguagem subliminar, e desta feita uma maior observação e crítica quanto às mensagens e informações jornalísticas. Né? O Marco Ferro, aquele que eu disse recente, ele nos fala que temos que conhecer quem é o produtor, temos que saber o que ele pensa, quem financia, para a gente tirar essas arestas, para depois a gente ver o que é a mensagem invisível que está apenas sendo passada pelo filme. Né? Quanto aos conteúdos curriculares que podem ser trabalhados, o tema proposto está de acordo com a grade curricular do terceiro ano do ensino médio, dentro da questão da descolonização africana e asiática, no pós-guerra, no contexto do Oriente Médio, onde debateremos a criação do Estado de Israel em suas estruturas, ou seja, dentro do movimento sionista, relatando suas investidas nos bastidores junto ao Reino Unido e Estados Unidos. Este tema pode ser pesquisado e estudado no contexto da Guerra Fria e no neocolonialismo europeu do século XIX, além também do nacionalismo, a gente pode entrar, né? Porque esse tema ele é abrangente, ele vai para muita vertente. Só que eu fiquei mais nessa questão da diversidade, porque ele é denso para você ficar falando narrativas. Estratégias e métodos. Bom, eu falei para a moçada, vou construir um blog, né? Eu vou fazer igualzinho, o Nopar faz, né? Joga a matéria lá e você pesquisa.
Adotaremos a construção de um blog, onde as tarefas do projeto vão estar lá dentro. Né? Textos complementares sobre diversidade cultural, filmes, documentários estarão disponíveis para apreciações, assim como a participação dos comentários em que serão avaliados. Pesquisa em grupo a ser entregada no final sobre a imigração árabe em Foz do Iguaçu. Esse é o primeiro dia. Né? Vou passar para essa pesquisa que vai estar dentro do blog, e onde eles vão fazer essa pesquisa para entregar no último dia. Né? Aí já não, para não sair fora do regionalismo. Né? Vamos trabalhar o conhecimento prévio dos alunos quanto ao sionismo, quanto à criação de Israel, dos conflitos do Oriente Médio e qual a percepção que eles possuem em relação à etnia árabe. Aquela pergunta que eu vou falar. O que você sabe dos árabes? Né? O que você sabe sobre o sionismo? O que você sabe? E aí, iniciar o trabalho. Dividiremos a turma em grupos para realizações de pesquisa e debates sobre o tema pesquisado. A minha 18 aulas praticamente é debate. Né? A gente vai ver filme. Os filmes são tudo de 40, são tudo de 1 hora. Eu vou editá-los para 10, 15 minutos. Né? 10, 15 minutos dos melhores momentos. Eles vão ter esse filme todo disponível no blog, mas editado na sala de aula, vão ver tudo junto. E dali a gente vai fazer o debate. E vai ser da seguinte maneira: na segunda aula, eu vou colocar para eles a história sionista, né? Que é uma produção independente, né? E já começa falando que os árabes e judeus tinham 1.300 anos de vivência em paz. Ele já começa desse jeito a matéria. Né? 1.300 anos de convivência em paz. Aí ele começa. Árabes e judeus? Isso. Já inicia com 1.300 anos de vivência em paz. Aí, como começou o sionismo, aí começou a usurpar a terra, a comprar as terras. Começou pela terra, né? Tudo pela terra. E aí começou a distanciamento. O distanciamento entre os dois começaram depois, para a justificação de que o Israel estava fazendo a coisa certa, teve a necessidade de usar a imprensa para desconstruir a figura do árabe. E a figura do árabe no Oriente, no Ocidente, começou a ser de bárbaro, de incivilizado. E isso começou em 1940. Então, você vê que hoje o povo está com esse preconceito, porque já vem escutando dos avós, já vem escutando lá dos tataravós que o oriental é bárbaro, é atrasado, o oriental é bárbaro, é atrasado. E outra, as grades curriculares da América não tem história dos árabes. Quem impulsionou a Europa cientificamente foi os árabes. Né? Os Estados Unidos agora já está colocando nas grades curriculares deles a história dos árabes. Para quê? Para parar daquele preconceito. Né? Então, vai. Alá Obama. Alá Obama, através do Obama que está entregando o mundo está distanciado. Né? Aí depois, adotaremos relatórios de individualidade de todas as aulas para que vejam o que sabiam e o quanto adquiriram conhecimento. Isso é no final. Aí na segunda, na terceira aula, eu vou colocar para eles um filme do Eduardo Saído, também de 15 minutos, falando sobre o preconceito, né? E vamos debater a questão do preconceito. No primeiro dia, na segunda aula, vamos debater a questão histórica. Depois vamos debater o preconceito. Na terceira e quarta aula, vamos debater o cinema, o que os cinemas trouxeram de negativo para a imagem e de preconceito em relação aos árabes, aos negros, em relação a várias etnias. Pode passar. E tem bastante para ser discutido. Aí, ó, realizaremos na sala, eu acho que eu já adiantei isso, né? Mas tá bom, vamos falar. Realizaremos na sala apresentações de uma série de documentários a serem vistos nas perspectivas. São elas sobre o sionismo, cinema e preconceito, editados para 20 minutos, sendo que o blog e esses documentários poderão ser assistidos na íntegra com participação dos comentários. O restante de 30 minutos, os grupos farão debate sobre o tema. A apresentação de charges, onde podemos trabalhar o senso crítico do aluno e entender que a charge só faz sentido se conhecermos o contexto histórico, político, cultural e econômico. Já até colocar uma charge lá que não. Eu vou colocar uma charge aqui que muita gente não vai entender. Aí, depois que eu explicar, aí vai tem que ter um né? desse, tem que ter outro ali. Sim. Traremos convidados, isso eu vou trazer, né? Eu vou fazer isso um dia, né? Vou trazer convidados que participaram da guerra no sentido não de estar lutando, que sofreram essas questões.
e que vieram de países que ocorreram guerras. Daqui, por exemplo, nós temos um monte, nós temos da Índia, nós temos árabes, nós temos várias etnias aqui, tipo, o próprio povo chinês também, que sofreram barbáries com a ditadura do Mao Tse Tung, né? Reconstruírem suas vidas em países que ocorreram guerras e que buscam no Brasil reconstruir suas vidas com a intenção de mostrar o quão estamos próximos do mundo e que o mundo lá fora é de nosso interesse, pois que influi no nosso cotidiano, onde também poderão questionar os convidados sobre qualquer tema dentro da cultura, política, entre outros. Né? É a estratégia. Os recursos, data show, computador, cadernos, papel sulfite, xerox, editor de vídeo, vou precisar de um camarada que vai editar o vídeo, giz, lousa, né? Laboratório de informática da escola e biblioteca. Esses são os básicos. Eu ia também fazer a visita, né? Mas fica meio complicado aí, 8 aulas só, fica meio. Se fosse 10 aulas, dá para fazer isso aí. Sabe para filmar? Não. Avaliação. Avaliação serve diagnóstica e processual. Em nossa primeira aula foi dedicada ao conhecimento prévio do aluno para faltar nossas aulas futuras com teor de maior complexidade, ou de menor, depende da capacidade que eles têm de conhecimento. Né? Se tiver um pouco mais, a gente vai colocar mais carga de material. Sugerimos a cada aluno e a cada grupo realizar seus relatórios para que anotasse seus entendimentos, as relevâncias do tema, as compreensões e dúvidas, para que passo a passo ele próprio fosse testemunho de sua construção de conhecimento. Avaliaremos pela participação no blog criado pela turma, referente ao projeto. Estaremos observando o comprometimento em torno dos debates realizados nos documentários e charges, de suas pesquisas realizadas, onde o objetivo maior será onde podemos estar contribuindo para tornar-nos conscientes e participativos da sociedade, como no mundo em que vivemos, e solidários quanto em relação ao outro, saindo da névoa do desconhecimento. Isso já termina aí, vamos passar para as... Você mostra para ele, olha, agora vocês entendem ou vocês... Essa vai ser a avaliação, né? Bom, aí a bibliografia, essa turma toda aqui passando, aí agora você vai para frente. Bom, esse é o orientalismo do Eduardo Said, temos no YouTube, né? São 39 minutos, mas vamos editar para 15 e 20, porque é muita matéria, muito interessante para qualquer um ver sobre esse assunto, porque ele não fala só de uma etnia, ele fala do preconceito em geral. Orientalismo. Posso depois. Posso depois. Eu não vou deixar aí para você já entender. Esse aqui, ó, saiu um livro nos Estados Unidos, Filmes Ruins, Árabes Malvados, como Hollywood vilificou o povo. Mostra todos os filmes feitos por Hollywood e por agências judias, onde retratam o árabe sempre com personificação do bárbaro, do feio, do sem dente, do sexuado. Ele não tem personalidade, porque quando você vê árabe é só em bando. Você não consegue discernir a cultura do árabe, porque ele jamais passa um filme árabe onde tem uma pessoa que tem uma relação com ele. Né? Você só vê o árabe em bando. E quando você vê, é um cara com um revólver 38, só dá 10 tiros e mata 50 árabes. E é por aí que esse filme fala e retrata. Né? Então, os filmes ruins, árabes malvados, como Hollywood vilificou o povo. E isso vem no cinema desde 1950. O Mark Ferro fala que, como agente da história, o cinema influencia no inconsciente coletivo. Quando você, mesmo que você não esteja prestando atenção se foi árabe ou não, mas você viu a veste. Quando acontece alguma coisa, você já lembra do filme do cinema que aquele pessoal é bárbaro e já fala, não é bárbaro. Sabe? É uma questão psicológica muito forte. Esse é um site que é bombardeado pelo pessoal expressionista, porque ele é um documentário independente feito por ingleses, né? E por estudos dentro das universidades da Inglaterra. Conta a história todinha de Israel, mostrando os massacres da época do Hitler. Os judeus entravam nos acampamentos palestinos e massacravam os palestinos, matavam de milhares. Não saía na mídia porque eram detentores da mídia. Aí ele começa desse jeito: judeus e muçulmanos viviam juntos numa harmonia cultural e religiosa sem precedentes. Assim começa.
aí começa a